Volume 8, Capítulo 2, Shinobi. Roxane. Níveis e equipamentos atuais. Guerreira Bestial nível 32. Equipamento. Estoco. Jaqueta de couro endurecido. Capacete de couro endurecido. Luvas de couro endurecido. Botas de couro endurecido salgueiro. Miçanga sacrificial. Quando chegamos em casa à noite, havia uma mensagem de Luke nos esperando no lugar de sempre, em um bilhete colado na nossa porta. Será que finalmente vai ser aquilo que eu temia? Se sim, então chegou muito mais rápido do que eu imaginava, mas mesmo assim, esse dia estava fadado a chegar, mais cedo ou mais tarde. Já faz algum tempo desde nossos duelos, e agora, o Duque provavelmente vai finalmente me convocar ao Castelo de Bode para que eu possa explicar a ele pessoalmente o que exatamente aconteceu lá. Mestre, mensagem de Luke, o corretor. Parece que ele conseguiu vencer um leilão pelo cristal de habilidade de borboleta cadela. Roxane lê em voz alta o conteúdo do memorando deixado por Luke. Ah, então era uma mensagem sobre obter outro cristal de habilidade de monstro? E eu aqui pensando que seria sobre essa outra coisa. Bem, parece que ainda estou a salvo de ter que me explicar diante do Duque, mesmo que já tenham se passado vários dias. De qualquer forma, cristal de habilidade de borboleta cadela, hein? Que habilidade o cristal de habilidade de borboleta cadela pode conceder, exatamente? Se bem me lembro, quando é adicionado à arma, ele pode imbuí-la com o atributo vento, e quando é imbuído com armadura ou qualquer peça de equipamento de proteção, ele concede maior resistência contra o vento. Então ele funciona de forma semelhante ao cristal de habilidade de sereia, mas em vez do atributo água ele dá o atributo vento? Sim, precisamente. Confirmei minhas suspeitas com Shelry. O cristal de habilidade de sereia é o que usamos para fazer as luvas de couro impermeáveis. O cristal de habilidade de sereia adiciona o atributo água às armas e equipamentos, e o cristal de habilidade de borboleta adiciona o atributo vento. Agora que penso nisso, também me lembro de ter visto que Cássia tinha equipamentos com resistência aos 4 elementos quando a observei com identificar naquela vez, então provavelmente eu deveria me dedicar a fazer um equipamento assim para mim também. Afinal, tenho 4 slots de habilidade vazios no meu protetor de testa de aço damasco, então posso muito bem usá-lo. Com um equipamento como esse, eu poderia ter as resistências a todos os elementos em um único equipamento, o que significa que não precisaria sacrificar os slots de habilidade vazios em outros equipamentos por elas. Nesse caso, acho que vou usá-lo no meu protetor de testa de aço damasco. Ele pode ser reforçado com o cristal de habilidade de Kobold? Com certeza. O efeito do cristal de habilidade de borboleta será mais forte por causa disso, e como o equipamento feito de aço damasco é bastante útil a longo prazo, isso tornará ainda mais útil. Shelry também está otimista com a ideia. Ela não falhou em fundir nenhum equipamento que estava tentando fundir até agora, então parece que ela finalmente conseguiu ganhar a confiança tão necessária. Isso é bom, e eu só desejo que essa tendência positiva dela continue o mais longe possível. Existem apenas 4 atributos que podem ser adicionados a um único equipamento com cristais de habilidade? Sim, até onde eu sei, esse realmente é o caso. Então é basicamente o mesmo que os 4 atributos da magia que magos e feiticeiros podem usar, certo? Certo, então, de agora em diante, nosso objetivo será obter cristais de habilidade suficientes para adicionar resistências a todos os 4 elementos ao meu protetor de testa de aço damasco. Por algum motivo, Shelry congelou onde estava. Ah, será que ela está preocupada em imbuir múltiplas habilidades em um único equipamento, devido à suposta dificuldade de tal façanha? Suspiro. E eu aqui, cuspi a todos aqueles elogios a ela por finalmente ganhar confiança, só para descobrir no instante seguinte que ela ainda se sente desconfortável com os desafios que parecem ser mais difíceis do que os outros que ela enfrentou até agora. Shelry, sei que você ainda pode ter algumas reservas, já que não houve muito progresso na pesquisa sobre imbuir itens com múltiplas habilidades, mas acho que não deve haver problema, desde que tenhamos certeza de que nenhum dos efeitos se sobreponha. Eu acho que você está certo, mestre.
Claro que sim. Como eu disse, não se preocupe. Se não funcionar, simplesmente não vai funcionar, nada mais do que isso. Dito isso, será difícil testar se isso terá algum efeito real ou não. Isso me leva de volta aos meus primeiros dias neste mundo, quando acabei de obter a classe de alquimista e sua habilidade, revestimento, que tive que testar aplicando-a a um monstro só para ver o que aquela habilidade fazia, já que o nome em si não me dizia muito. Mas essa abordagem só funcionaria com habilidades, já que provavelmente seria exponencialmente difícil forçar um monstro a equipar o protetor de testa de aço damasco. Eu teria que capturá-lo, torná-lo incapaz de se mover e equipar o item. E isso tudo partindo do princípio de que o monstro pode até mesmo equipar peças de equipamento humano, porque tenho uma suspeita persistente de que esse não será o caso. A única coisa que posso fazer nesse caso é testar em mim mesmo. Sim, é isso mesmo. Preciso me tornar minha própria cobaia para experimentação humana. Só que esse conceito ainda não me atrai muito, porque testar habilidades passivas que concedem resistências é uma coisa, e testar as ativas, como parede de fogo, onde você teria que colocar a mão no fogo para ver se está funcionando corretamente, são duas coisas diferentes. Isso mesmo, seria difícil testar os efeitos. Eu entendo sua ansiedade, Shelry. No entanto, acho que, contanto que você aborde a situação como sempre faz, tudo deve ficar bem no final. Não é isso. Testar os efeitos das habilidades certamente seria difícil, mas o mais importante. E se a fusão falhar depois de querermos adicionar mais de 2 habilidades a um único equipamento? Como eu disse, confio que você se sairá bem, Shelry. Entendi. Shelry me olha com olhos frios, como se eu fosse algum tipo de cientista maluco. Shelry, me escute. As coisas são diferentes para um grupo que não se importa com a experimentação humana para o progresso científico e para aquele que se importa. Se eu fosse um bastardo sem coração, então eu compraria um escravo com o propósito expresso de ter meu próprio sujeito de teste pessoal, ou transformaria um bandido ou um ladrão capturado em simplesmente atirando minha magia neles enquanto estivessem indefesos e contando quantos feitiços seriam necessários para matá-los. Mas algo assim seria desumano, e seria ir longe demais apenas verificar algo para satisfazer minha própria curiosidade. Se pudéssemos conjurar um demônio ou monstro para servir de cobaia, isso resolveria imediatamente todos os nossos problemas, mas nem sei se existe magia baseada em invocação neste jogo. Sem ela, porém, não tenho outra opção a não ser testar a magia e os efeitos das habilidades eu mesmo. Por mais que eu não goste, é assim que as coisas são, e não tenho escolha a não ser aceitar. No entanto, essas são as preocupações com as quais nos preocuparemos mais tarde. Por enquanto, voltamos para casa, onde vesti o avental, que comprei em uma loja de roupas em Curatar, e fritei o peixe inteiro. Chama-se avental, mas não há um pingo de fofura nele. É focado na praticidade, e nada mais além disso. Contanto que seja eu quem o vista, tudo bem, mas não quero que as garotas usem coisas assim. Quero que elas usem aventais fofos. Depois que levo o prato para a mesa, começamos a comer. Como sempre, o Tatsuta Agi de peixe inteiro é incrível, e todos adoram seu sabor, mas é chato comer a mesma coisa toda vez que comemoramos o rompimento de um andar, não acha? Quando Roxane traduziu meu comentário casual, Miriam me olhou com os olhos cheios de tristeza. Será que ela vai chorar por causa do que eu acabei de dizer? Porque essa não era a minha intenção, nem um pouco. Eu só queria começar este tópico para que me dissessem se tinha Tatsuta Agi de peixe inteiro suficiente no prato ou se eu deveria ter adicionado mais. E eu não quis dizer isso. É certamente delicioso, mas não permanecerá delicioso se comermos o tempo todo, então queria pedir algumas ideias para melhorá-lo. Migalhas de pão, desço. Depois de refletir um pouco sobre o assunto, Miriam volta a falar comigo. Então ela quer que eu faça peixe frito de novo? É isso? Se bem me lembro, eu fiz quando a Miriam se juntou a nós.
Foi o primeiro prato à base de peixe que ela comeu conosco, então talvez tenha algum significado especial para ela? Isso, hein? Bem, com certeza, dá para combinar. Então, que tal um peixe frito de peixe inteiro para a próxima comemoração? Vai ser bom, eu acho. Sim, eu também estou ansiosa por isso. Obtive a aprovação de Roxane e Shelly para fazer fritura de peixe inteiro. Coma, desço. Os olhos de Miria brilham imediatamente. Agora que recuperou a vivacidade habitual, ela morde o Tatsutagi com entusiasmo renovado. Ela parece muito feliz, mas, mesmo tendo combinado o que fazer para nossa próxima comemoração de conquistar mais um andar, Miria ainda descamba os ombros depois de comer o último pedaço do Tatsutagi. Acho que essa quantidade não é suficiente para compensar a sensação de perda dela. Na manhã seguinte, depois de tomar café da manhã, fui sozinho até a guilda dos mercadores, pedindo para Roxane lavar a roupa e limpar enquanto isso. Não quero ir até Luke agora, mas infelizmente preciso. Mas, pensando bem, não posso simplesmente dizer que estou longe e não posso voltar a tempo? Não, essa desculpa definitivamente não será válida neste mundo. Isso porque os aventureiros sempre podem usar o caminhante de campo para ir aonde precisarem num piscar de olhos. É discutível se é uma habilidade conveniente ou não, mas se eu escolhesse essa minha desculpa patética, então definitivamente me questionariam sobre onde é esse lugar onde estou atualmente. Chegando ao meu destino, indo direto para a sala de espera da guilda dos mercadores, chamei Luke imediatamente, enquanto esperava, no fundo do meu coração, que ele adoecesse de repente e não pudesse vir, mas ele apareceu imediatamente, quase como se lesse meus pensamentos e quisesse zombar de mim por isso. Droga, por que minhas azarações nunca funcionam? Aqui está o cristal de habilidade de borboleta. Fui levado até a sala de reuniões e me mostrou o cristal de habilidade em questão. De fato, quero fundi-lo simultaneamente com o cristal de habilidade de Kobold para aumentar sua eficácia. Para tanto, o cristal de habilidade de Kobold ainda não está disponível. Existe, mas não pelo preço de 4.000 nars. Se você quiser comprar agora, o preço pode chegar a 5.000 nars. Ok, vamos aumentar o limite do cristal de habilidade de Kobold para 5.000 nars então. Não estou com tanta pressa, então posso esperar mais um pouco. Então, as pessoas ainda estão procurando o cristal de habilidade Kobold, é? Antes, o preço era de 5.200 nars, então parece ter caído desde a última vez. No entanto, como não há necessidade imediata de obter a versão aprimorada da habilidade resistência ao vento a partir do cristal de habilidade de borboleta aprimorado, acho que 5.000 nars ainda é um pouco demais. Entendido. Ultimamente, tem muita gente procurando cristais de habilidade Kobold. Sabe por quê? Por causa da habilidade absorção de MP. Também recebemos muitos pedidos de cristais de habilidade de planta carnívora tesoura. Como resultado, o preço dos cristais de habilidade de Kobold provavelmente aumentará novamente, então obtê-los pode ficar um pouco mais difícil. Agora que ele me lembrou, lembro que o cristal de habilidade de planta carnívora tesoura era bem caro quando vim aqui pela primeira vez e fiz o pedido de cristais de habilidade. Aparentemente, não houve mais notícias sobre isso desde então. A habilidade absorção de MP é adquirida pela fusão simultânea do cristal de habilidade de planta carnívora tesoura e do cristal de habilidade de Kobold. Será que a pessoa que fez o pedido do cristal de habilidade de Kobold pretende anexar a habilidade absorção de MP à sua arma? Essa parece ser a única explicação lógica. Cristal de habilidade de planta carnívora tesoura, hein? Foi exibido outro dia e vendido por um preço bem alto. Mas o preço do cristal de habilidade de Kobold caiu. O cristal de habilidade de planta carnívora tesoura é um investimento perdido, então? No leilão, muitos cristais de habilidade de Kobold estão em exposição, mas seu uso é restrito. Outros cristais de habilidade podem ser usados facilmente, então os mestres ferreiros os compram imediatamente, pois apresentam um valor muito maior. Entendo. Então é assim.
Muitos cristais de habilidade de Kobold aparecem, mas nem todos são comprados devido ao seu uso relativamente limitado em comparação com os outros cristais de habilidade. No entanto, acho que eles deveriam exibir pelo menos o mesmo número de cristais de habilidade de Kobold que os cristais de habilidade de planta carnívora tesoura. Independentemente de os cristais de habilidade de planta carnívora tesoura valerem mais ou menos, as pessoas tentarão obtê-los. Portanto, se você exibir cristais de habilidade limitados, isso estimulará a demanda. Entendo. Não é sensato optar pelo cristal de habilidade de planta carnívora tesoura no momento. Por enquanto. Vou esperar para ver como a situação se desenvolve. Ainda não encontrei uma espada de aço damasco com slots de habilidade vazios. Parece que terei que testar o efeito com uma espada de aço primeiro. Muito bem. Aliás, antes que eu me esqueça, há uma mensagem para você. Acredito que seja uma convocação da Ordem dos Cavaleiros do Ducado de Hearts. Porra! Afinal, há uma convocação. Eu esperava que pudéssemos concluir nossos negócios aqui por enquanto, mas não, ele só tinha que ir e dizer a coisa que eu mais não queria ouvir. Ok, Michio, acalme-se e haja naturalmente, e espero que as coisas se resolvam antes que você perceba. Agora que você mencionou isso, você ouviu algum boato sobre uma certa família? Aceno levemente para Luke e tento mudar de assunto o mais discretamente possível. O mais importante aqui é não ter uma expressão desagradável que revele minhas verdadeiras emoções. Eu já tinha me decidido, então agora a única coisa que posso fazer é persistir até o fim e torcer para que tudo fique bem. Uma certa família? Ainda não foi confirmado se a família que faliu era realmente a família Baradan, então acho que não preciso mencionar o nome deles, ou pelo menos não ainda. Eles parecem estar em crise financeira, então muitos equipamentos com habilidades foram vendidos no mercado recentemente. Ah, sim, isso mesmo. Por que você pergunta sobre isso? Há algum equipamento específico que você esteja procurando? Na verdade não, eu só estava tentando te informar para ver se você sabia de mais alguma coisa. Além disso, eu já comprei alguns equipamentos deles. Entendo. Agradeço a sua preocupação e tenha cuidado ao fazer essas compras, pois você nunca sabe o que vai receber. Depois que Luke se despede de mim, deixo a guilda dos mercadores. E na manhã seguinte, quando retornamos do labirinto após a exploração matinal, já era hora. Eu sempre visito o Ducado de Hearts a essa hora, então não tenho outra escolha a não ser ir. Vou para o castelo em Bode agora. Peço a vocês três que preparem o café da manhã. Entendido, mestre. Por favor, tenha cuidado ao chegar lá. Ok, desço. Se minhas suposições estiverem corretas, então Luke já deve ter contado ao Duque que me passou a mensagem, o que significa que não posso mais me dar ao luxo de não ir até Bode para explicar o que aconteceu. E mesmo que eu pudesse adiar, jamais conseguiria me safar sem me explicar completamente. Mas espere, se eu tentar adiar o máximo possível, talvez a memória do Duque fique um pouco nebulosa e ele realmente se esqueça de alguns detalhes? Então, devo ir amanhã? Ou talvez até depois de amanhã? Você não vai, mestre? Percebendo minha indecisão e hesitação, Shelry me perguntou isso. Estou indo, estou indo. Só preciso me preparar, só isso. Ah, é mesmo? De alguma forma, a voz de Shelry parecia ainda mais fria do que o normal. E também seus olhos. Seus olhos pareciam tão frios e penetrantes, como se ela estivesse tentando me perfurar, o que significa? O que significa que Shelry deve estar ciente da situação em que me encontro. Droga! Eu e minha boca grande de novo. Se eu não tivesse dito que vou, poderia ter me safado sem ir ainda, mas agora que já disse que vou, não tenho escolha a não ser ir se não quiser que as outras duas desconfiem de mim também. Nota para mim mesmo para o futuro. Em vez de dizer qualquer coisa que venha à sua mente como um idiota, comece a realmente pensar nas suas palavras antes de dizê-las. De qualquer forma, quando fiquei pronto, fui teletransportado da sala de estar da nossa casa para o castelo de Bode. Um Duque e o Lord Gozer estão disponíveis agora.
Sim, acho que os dois estão nos fundos do castelo agora. Emergi no saguão do castelo de Bode e perguntei ao cavaleiro que estava lá sobre o paradeiro do Duque de Gozer, e acabei recebendo uma resposta desanimadora que eu esperava não ouvir nem por uma vez. Porque o Duque geralmente não está aqui quando eu quero vê-lo, mas quando eu não quero vê-lo, ele está presente, hein? Bem, já me resignei a falar com eles hoje, então acho que assim funciona melhor para mim, já que estou aqui. Depois de dizer ao cavaleiro que o Duque queria me ver, ele se afastou e me permitiu entrar no castelo propriamente dito. Mesmo sendo essencialmente um estranho para eles, eles não parecem nem um pouco preocupados com a minha chegada ao castelo sem ninguém para me supervisionar, mas acho que deve ser justamente por causa do Duque, já que ele já me disse que não preciso passar pelo saguão todas as vezes e que tenho a permissão dele para basicamente entrar e sair do castelo como bem entender. Bem, é melhor do que a tradição de não permitir que nenhum aventureiro entre na sala do trono, que o Conde de Selmar parece manter com grande entusiasmo. De qualquer forma, assim que cheguei ao escritório do Duque, parei bem em frente à porta e respirei fundo algumas vezes. Então, tomei uma decisão e bati na porta. Você pode entrar. Aqui é o Michio. Vim como solicitado. Ouvi a voz de Gozer me chamando do outro lado da porta, então entrei na sala conforme as instruções. O Duque está sentado na cadeira enquanto Gozer está em pé diante da escrivaninha, mexendo em alguns papéis à sua frente. Oh, Lord Michio? Gozer me contou sobre o caso do duelo outro dia. Deve ter sido uma grande surpresa para você, mas mesmo assim foi uma vitória maravilhosa. De jeito nenhum. Foi uma situação muito difícil, mas estou feliz por ter conseguido superar isso. Entrando logo no cerne da questão, não é? Como esperado do Duque. Vencer sem sequer usar uma espada. Isso é simplesmente uma conquista incrível. O quê? Como esperado da pessoa por quem tenho tanta estima. Nem mesmo Gozer conseguiu ver seus movimentos com sua visão aguçada, treinada por anos de batalhas. Sim. Embora eu saiba que você fez algo para alcançar uma vitória tão esplêndida, não tenho a mínima ideia do que foi esse algo. Sim, Gozer, você tem razão. Mas como seu nível não é 99, infelizmente não posso te demonstrar. E se eu fizesse isso, você morreria. E como também não posso dizer exatamente que tipo de truque usei, minha única opção é ficar quieto. Ah, bem. Por que você não mostra para o Gozer então para que ele possa entender o que realmente aconteceu? O quê? Que pressão intensa. Ele quer mesmo saber o que eu fiz para garantir a vitória naquele duelo, não é? Também ouvi falar do seu oponente. Sabo Baradan era considerado um lutador bastante experiente. Embora a opinião das pessoas sobre ele como pessoa não fosse exatamente o que eu chamaria de bom, ele era, no entanto, uma verdadeira força a ser reconhecida em termos de destreza e habilidades de combate. Apesar de tudo isso, você o derrotou assim, sem mais nem menos. Você deveria se orgulhar de si mesmo, porque uma conquista como essa não é algo que acontece com frequência. Uma oportunidade como essa pode não aparecer novamente por um bom tempo, então não deixe de comemorá-la adequadamente. Não tenho escolha a não ser suportar tudo o que ele está dizendo, mesmo que eu esteja morrendo por dentro cada vez mais a cada palavra que sai da sua boca. Dito isso, gostaríamos muito de saber exatamente como você conseguiu derrotar alguém como ele com tanta facilidade. Então, o que me diz, Lord Michio? Acha que pode parar de esconder isso de nós e compartilhar a informação? Sinto muito, mas acho que não vou fazer isso. O Duque estava tentando me pressionar para tirar vantagem de mim e descobrir um dos meus segredos, mas como não sou um shinobi que jurou servi-lo com sua vida e toda a sua existência ou algo do tipo, acho que está na hora de ir, impor minha posição e deixá-lo saber que não vou compartilhar esse segredo com ninguém. O que usei contra Sabo foi a técnica secreta de assassinato, uma arte hereditária que foi passada de geração em geração na minha família e, portanto, ninguém além daqueles que foram escolhidos e que carregam fardos e tristezas semelhantes aos meus podem saber sobre ela, pois se o conhecimento dela tivesse caído em mãos erradas, então as consequências seriam catastróficas.
Algo me dizia que esta seria a sua resposta. Ah, bem, nesse caso, acho que não há nada que possamos fazer. Afinal, só um completo idiota sairia por aí revelando as cartas em suas mãos para quem quer que o pedisse. Sim, e manter suas cartas bem escondidas é uma qualidade possuída pelos níveis mais altos de exploradores e aventureiros. Gozer participa por algum motivo, mesmo que ninguém tenha pedido sua opinião sobre o assunto. Mas, de qualquer forma, fico feliz que tenha acontecido assim e que, neste mundo, revelar casualmente as técnicas do seu arsenal seja considerado uma tolice. Afinal, se outras pessoas começassem a copiar as técnicas dos fortes aventureiros, exploradores e detentores de outras classes, essas técnicas naturalmente se tornariam mais fracas e menos inspiradoras se qualquer um começasse a usá-las na primeira oportunidade que tivesse. É exatamente por isso que penso que apenas os detentores originais das técnicas devem conhecê-las, e se decidirem transmiti-las a alguém, que seja aos seus filhos ou a alguns poucos selecionados entre seus discípulos mais confiáveis. Tais práticas eram senso comum nos tempos passados no meu antigo mundo, então não vejo por que a mesma lógica não se aplicaria também a este mundo. Também ouvi dizer que a mulher que lutou diante do Lord Michiel era tremendamente forte. Você ensinou a ela algumas de suas técnicas. Claro que ele deve ter feito isso. Para que ela fosse capaz de lutar daquele jeito, é natural que ela tenha aprendido algumas das artes de batalha do Lord Michiel. Então, mesmo alguém tão forte quanto Gozer vê Roxane como alguém genuinamente forte? Bem, isso me deixa lisonjeado. Não, de jeito nenhum. Tudo o que ela sabe fazer, ela aprendeu sozinha. Eu tive muito pouco a ver com ela. Agora que você mencionou, o estilo de luta dela era centrado em manter o oponente o mais próximo possível dela, então esse pode ser o caso aqui. Entendo. Então foi assim. Esses caras provavelmente estão pensando que Roxane adotou seu estilo de luta ao me ver batalhar contra nossos inimigos por tanto tempo, como naquele famoso ditado que diz: você aprende com o que está ao seu redor, sem nem perceber, mas quando se trata dela, esse não é o caso aqui. Ela é um pouco especial. Ou... sério mesmo? Assim que mencionei isso, o Duque imediatamente se interessou por ela. Não. Roxane, não. De jeito nenhum. É impossível. Eu não vou permitir. Tire suas mãozinhas de menininho bonito da minha Roxane, ouviu? Mesmo que me ofereça caça em troca. Eu não vou aceitar essa oferta. Não vou deixar Roxane, e o mesmo se aplica a Shelry, Mira e quaisquer outras membros do meu harém que irão se juntar a ele no futuro. O Duque sorri para mim, e em resposta eu o encaro de volta. Tudo bem, já tivemos nossa cota de cagadas e risadas, mas não quero que esse assunto em particular se prolongue por mais tempo. Lord Michiel, acho que o senhor também gostaria de saber que já presenteamos os espelhos Palmasque que o senhor comprou em nosso nome para duas figuras influentes do território, e a opinião deles sobre eles foi bastante favorável. Percebendo o clima entre o Duque e eu, Gozer tenta mudar de assunto para evitar que as coisas piorem. Como esperado de Gozer. Ele é realmente um homem do mundo, muito mais sábio e diplomático do que o Duque, que frequentemente tenta me provocar de propósito. E se ele se comporta assim não só comigo, mas também com outras pessoas, então não consigo nem começar a imaginar como Gozer deve estar se esforçando trabalhando para alguém assim. Que bom ouvir isso. Fico feliz que tenham gostado do presente. Estamos felizes com isso também. E é por isso que já decidimos presentear alguém com mais um espelho. Alguém. Isso mesmo, alguém. Gozer acena com a cabeça e o Duque confirma. Mas eles não me dizem quem é esse alguém, o que é um pouco irritante. Bom, não é como se eu quisesse saber para quem eles vão dar isso, então se eles não querem me contar isso, problema deles. Gostaríamos de continuar usando os espelhos Palmasque decorados com molduras feitas em Tallinn como presentes. Portanto, gostaríamos de repor o estoque de 3 espelhos que já distribuímos. Podemos pedir que você faça isso por nós? Ah, entendi. Então,
Um dos motivos pelos quais fui chamado aqui hoje foi para que pudessem me convencer a conseguir mais espelhos Palmasque para eles? Se é isso que você quer que eu faça, então eu farei. Aceitei a oferta, ou melhor, a ordem que o Duque e o Gozer me fizeram. Afinal, preciso de todo o dinheiro possível para o próximo leilão, e se eles só querem me dar em troca da entrega de mais espelhos Palmasques, então não há motivo para eu recusar o pequeno pedido deles agora, não é? Fique tranquilo, Lord Michiel. Mesmo que lhe peçamos isso, não precisa ter pressa. Vai ficar tudo bem se você nos trouxer um espelho de cada vez, exatamente como fez antes. E se por acaso comprar 2 ou 3 espelhos a mais, também não nos importaremos. Eles não levaram o assunto do duelo adiante e simplesmente encomendaram mais espelhos Palmasque. Isso é uma reviravolta perfeita para mim, especialmente porque eu já esperava que eles me pegassem no pé por causa do duelo e do que aconteceu durante ele. Acho que isso só mostra que o medo do perigo é maior do que o perigo em si, como diz o ditado. Este é um mundo assim, e nesse sentido, acho que deveria ser grato por isso. Tendo resolvido esse assunto a meu favor, voltei para casa de bom humor. E depois disso, não fui ao mercador de âmbar, nem a Palmasque. Desta vez, fui direto para a capital imperial, e isso porque hoje deveria ser o dia em que os aventais encomendados deveriam finalmente estar prontos, então meu destino era a loja de roupas, que visitei um pouco antes do anoitecer. Recebi rapidamente os aventais prontos e voltei para casa com eles o mais rápido possível. Parece ótimo. Muito obrigada por nos trazer isso, mestre. Eles realmente parecem muito bem feitos. Adorável e fofo, desço. Quando cheguei em casa, as 3 garotas receberam seus aventais das minhas mãos e imediatamente começaram a examiná-los enquanto brincavam umas com as outras. Parece que elas gostaram dos aventais, o que me enche o coração de alegria. Eu os encomendei sob medida justamente para que pudessem usá-los sem se preocupar com a possibilidade de não serem nada fofos, e acho que posso dizer com segurança que meu objetivo foi bem e completamente alcançado. Os aventais feitos sob medida pela loja de roupas da cidade imperial são adornados com uma quantidade generosa de babados, o que lhes dá um toque realmente feminino, ideal para Roxane e companhia. A bainha do avental de seda também é delicadamente rendada e, embora não haja renda no avental feito de tecido comum, ele ainda é bonito. Agora que os obtivemos, você pode usá-los facilmente enquanto prepara comida, que ficará ainda mais saborosa do que antes, acredite em mim. Mas vai ficar ruim se manchar. Afinal, é seda. Normalmente isso seria a verdade. Mas o avental de seda não é para uso na cozinha. As preocupações de Shelly parecem ser bem racionais, mas felizmente eu já tinha uma resposta pronta para aquela preocupação específica dela. Não é para usar na cozinha? Mas se não vamos usar lá, então onde deveríamos usar? Um avental de seda deve ser usado exclusivamente no quarto, de acordo com uma tradição milenar que se originou no país de onde venho. Aventais normais devem ser usados ao preparar a comida, mas o avental de seda é usado no quarto, onde vocês usarão apenas esse avental enquanto me servirem a comida. É por isso que quero que todas vocês façam isso de agora em diante. Embora o que eu lhes disse não seja exatamente verdade, não acho que minha interpretação da cultura do uso do avental possa ser classificada como equivocada, ou pelo menos não creio. Também é verdade que o avental nu é uma tradição tão antiga quanto o próprio tempo. Em alguns círculos culturais. Ah, é mesmo? Então vou experimentar hoje à noite. Nós realmente vamos usar nada além dos aventais? Sério? Eu farei isso, desço. Roxane e Mira parecem dispostas a usar aventais nus para mim, e embora Shelly precise de algum tempo para ser convencida, tenho certeza de que ela também acabará cedendo. Depois do jantar, lavo seus corpos com água morna e de lá vamos direto para o quarto. De alguma forma, parece que somos todos recém-casados prestes a ter sua primeira noite juntos. Enquanto meu coração disparava, a porta do quarto se abre, e mesmo que eu mesmo tenha lavado os corpos delas agora mesmo, tenho que dizer que essa visão realmente me atinge de forma diferente, embora não devesse ser tão diferente do que costumo ver todo dia.
Bem, acho que é o mesmo que a história de que os humanos têm diferentes tipos de estômagos. Você sabe como diz o ditado, né? Que sempre tem outro estômago para a sobremesa. Oh! Sim, o que está prestes a acontecer aqui pode definitivamente ser tratado como uma espécie de sobremesa. Quando elas entraram na sala, deixei escapar um som inconscientemente, porque a visão diante de mim era verdadeiramente maravilhosa. Como está, mestre? A julgar pelo tom de voz, acho que a figura que fez a pergunta pertencia a Roxane. Eu disse que acho que era ela porque meus olhos ainda não se ajustaram completamente à escuridão ao redor, então, embora eu consiga ver vagamente os contornos das figuras da garota, ainda não consigo distingui-las claramente. No entanto, isso não muda o fato de que eu pude ver todas as coisas importantes. Seus seios, que eram grandes demais para serem cobertos o suficiente pelo avental, mesmo quando ela estava desesperadamente tentando fazer o seu melhor para escondê-los da vista, seu traseiro, que estava exposto em toda a sua glória, já que suas mãos estavam ocupadas demais tentando esconder seu peito para fazer qualquer coisa sobre suas regiões inferiores. A árvore de contas japonesa é realmente perfumada desde quando é apenas um broto. O volume de seus seios empurra o avental por baixo e expande ainda mais o vão entre ele e sua pele, esticando o tecido ao máximo. A situação dela também não era melhor vista de lado, já que, com os seios tão grandes, o avental relativamente pequeno não conseguia conter o inevitável derramamento dos seios de Roxane para o lado. Maravilhoso! Sinto que uma palavra é suficiente para transmitir adequadamente o que penso sobre suas figuras vestidas de avental. Muito obrigada. Você também está ótima com esse avental, Shelly. Embora o corpo de Shelly seja muito menor que o de Roxane e ela não tenha qualidades das quais possa se gabar, a força de estar coberta apenas por um avental e nada mais não era menos tremenda do que no caso de Roxane. Ela parece uma esposa criança. Fico feliz que seja do agrado do mestre. Mas devo dizer que usá-lo assim é mais do que um pouco embaraçoso. Pode até ser. Mas essa expressão tímida dela é a melhor. Fica ótimo na Miriam também. Sim, desço. Dito isso, mesmo que Miriam esteja sem dúvida linda de avental, eu gostaria muito que ela me mostrasse o lugar onde sua cauda azulada está saindo do corpo. Também não há dúvida de que as orelhas de gato e o avental são uma combinação praticamente feita uma para a outra. O contraste entre as alças com babados e a bainha rendada também é irresistível. Uau! Tão incrível! Ela está tão fofa que eu só quero agarrá-la e devorá-la. Mestre, se quiser participar de nós. Então, por favor, como o quanto quiser. Agora que Roxane disse isso de uma maneira tão sedutora, como eu poderia recusar sua oferta? Este mundo é realmente um paraíso. Éden. A terra prometida que mana leite e mel. Na manhã seguinte, acordo agradavelmente fatigado. A manhã de hoje é ótima, mas me sinto tão lânguido que nem quero fazer nada. Tudo o que quero fazer agora é ficar na cama, sem fazer nada, aproveitando os resquícios da paixão da noite passada. Preciso fazer uma correção, no entanto. O que comemos ontem à noite definitivamente não foi uma sobremesa. Foi um prato principal com vários pratos e mais alguns. Fazia bastante tempo desde a última vez que ativei o maníaco sexual, mas, considerando o que enfrentei ontem, não havia outra escolha. Se eu não tivesse equipado aquela classe, acho que não teria conseguido fazer o que fiz com elas ontem, apenas com minha força e vitalidade. Cochilei um pouco para continuar absorvendo o doce sabor da nossa diversão, até que finalmente a névoa rosada que envolvia a minha mente desapareceu. Ao mesmo tempo, Roxane me beija. Droga, isso não é bom. Mesmo que tenha demorado tanto para o cheiro persistente desaparecer. Mesmo que seja algo que se repete todas as manhãs, não é bom desta vez. Ontem à noite, adormeci sem desequipar maníaco sexual, então isso, somado ao beijo estimulante da Roxane agora, é uma combinação mortal, perigosa o suficiente para me fazer querer empurrá-la para baixo agora mesmo para poder transar com ela. Os lábios macios de Roxane e sua língua que se move suavemente são tão doces que acho difícil resistir ao seu fascínio, pois seus movimentos estimulam cada canto da minha sensualidade.
Tento desesperadamente suportar o desejo de transar com ela novamente, que está me dominando lenta mas seguramente. Mas não consigo ceder aos meus desejos. Preciso resistir e não ceder aos meus desejos carnais. Seguido pelo da Roxane, também me esforço para aguentar os beijos da Shelly e da Miriam, respectivamente. Preciso mostrar a elas que sou um homem de aço, e algo tão trivial quanto um beijo de bom dia não será suficiente para me destruir, mesmo que eu ainda tenha maníaco sexual equipado como uma de minhas classes. Bom dia, desço. Bom dia para você também, Miriam. Solto Miriam e me levanto. Me pergunto por que esta manhã parece um pouco mais estranha do que os outros dias depois de transarmos. Será que é por causa da minha conversa que eu as comeria todas? Bem, não é como se não fizéssemos isso todas as manhãs, então eu provavelmente deveria parar de dar tanta importância e simplesmente aceitar as carícias delas sem reclamar. Sim, desço. Desculpe. Eu digo a Miriam quando ela me traz as roupas, como de costume. Decido evitar as tentações e me arrumar, já que há coisas para fazer hoje. Isso mesmo. Preciso ter certeza de não me deixar levar pelos meus sentimentos e abraçar o novo dia com tudo que tenho. Depois de nos vestirmos, seguimos para o labirinto. Parece que já nos acostumamos com o 16º andar do labirinto de Aruba e com a maneira como os monstros daquele andar operam. O número de ataques que estamos recebendo deles diminuiu, e as coisas parecem ter se acalmado um pouco. Dito isso, mesmo que eu tenha dito que o número de ataques que recebemos dos inimigos diminuiu, isso não significa que conseguimos reduzi-lo a zero. Como a duração das batalhas é maior, ainda é difícil, especialmente para as garotas na vanguarda. Neste momento, as três estão enfrentando um grupo de monstros. Roxane troca ataques com o da frente, Shelly ataca com sua lança sempre que encontra uma brecha e Miriam apunhala qualquer coisa que se aproxime com seu florete. Durante todo esse tempo, estou dando suporte a elas lançando meus feitiços da posição segura na retaguarda. Atualmente, eu lanço a 6ª tempestade de areia, e quando termino, as conchas de molusco caem no chão. Quando você elimina o primeiro grupo de monstros, fica mais fácil derrotar os demais. No final, todos cercam a borboleta cadela restante e a derrotamos juntos. O próximo grupo de inimigos é composto por 3 borboletas cadela e 2 conchas de molusco. Essa combinação é bem incomum, pois até agora nunca encontramos um grupo de monstros com muitas borboletas cadela. Eu uso magias de vento para derrotar borboletas cadela rapidamente, já que magia de vento é a fraqueza delas. E assim que a última delas for derrotada. Aí vem, mestre. Ouvi a voz de Roxane enquanto ela me dava outro aviso. Era um aviso de que a concha de molusco estava prestes a usar seu ataque de cuspir água, e ela o fez logo em seguida, mas Roxane conseguiu se esquivar com facilidade. Para ser sincero, ataques à distância não são mais uma ameaça tão grande para nós, não quando Roxane é capaz de se esquivar de todos os ataques que vêm em sua direção pela frente. Infelizmente, o ataque de longo alcance da concha de molusco não é considerado uma habilidade mágica, então o atraso de conjuração é inexistente. Monstros se aproximam de nós pela frente. 3 borboletas cadela e uma concha de molusco. Há também outra concha de molusco na segunda fileira. Um círculo mágico laranja aparece sob uma borboleta cadela na frente. Shelly. Sim. Shelly enfia sua lança na borboleta cadela imediatamente depois que eu a chamo. Ela cancela a habilidade com a habilidade Interrupção de Encantamento e adicionada à sua arma. Fico muito feliz por termos nos dado ao trabalho de obtê-la, porque é em momentos como este que ela realmente se torna útil para nós. Aí vem. Roxane inclina o pescoço para o lado imediatamente após anunciar isso. Enquanto inclina o pescoço, ela recebe o ataque da borboleta cadela com seu escudo. E no momento seguinte, a água jorra no lugar onde a cabeça de Roxane estava há apenas um segundo. Quando a água se rompe, Roxane endireita o pescoço e se move para a direita, onde troca um ataque com a concha de molusco. O ataque de água que lhe foi direcionado parecia ser daquela concha na segunda fileira. Enquanto enfrentava 2 monstros na frente, Roxane continuou a se defender dos ataques da concha de molusco na segunda fileira.
Mesmo em circunstâncias tão terríveis, Roxane continua tão aterrorizante quanto sempre. Eu derroto as borboletas cadela com 6 tempestades de brisa. As batalhas podem ter ficado mais fáceis, mas isso não significa que podemos baixar a guarda. Dito isso, é raro recebermos ataques de mais de 2 monstros ao mesmo tempo, então acabo com as conchas de molusco restantes com uma tempestade de areia. Como usei tantas magias em uma batalha, meu MP diminuiu, mas sempre posso recuperá-lo com Durandal. Como não conjuro magias quando uso Durandal, qualquer combinação de monstros serve, mesmo que ter que lutar contra eles de perto seja definitivamente problemático. Mas, contanto que os inimigos não sejam poderosos o suficiente para nos matar com um golpe, sempre posso me recuperar graças à absorção de HP de Durandal. Durandal é uma arma tão boa, mesmo nos andares mais altos dos labirintos. Vou usar a espada agora. Pego Durandal e instruo Roxane sobre a mudança em nossas táticas. Mas não mudei o estilo da minha luta de espadas. Para derrotar um monstro, posso simplesmente usar magias até que ele se aproxime e, em seguida, finalizá-lo com um golpe de espada. Afinal, causar algum dano usando magias primeiro é melhor do que não fazer nada. Além disso, estou priorizando a cristalização em vez da experiência no momento, portanto, devo complementar a Durandal com magia. O motivo de não fazer isso é porque já dei instruções e ficaria confuso se eu as modificasse agora. Quando uso Durandal, a eficiência de aquisição de experiência cai. Considerando a eficiência de aquisição de experiência, é melhor usar Durandal apenas para recuperar MP. Mesmo assim, investida ainda é uma habilidade bastante útil. É lógico recuperar MP usando Durandal e usá-lo para lançar magias, mas quando uso Durandal, a duração das batalhas aumenta. Consequentemente, a experiência adquirida em um determinado período diminui. Até agora, não usei magia junto com espada, mas agora preciso obter um cristal mágico branco antes do leilão de escravos, então essa mudança é praticamente uma necessidade. Mesmo assim, é melhor não mudar as instruções toda vez. Se alguma das garotas perguntar o motivo, vai ser difícil para mim explicar. A próxima questão é sobre as classes. 4 classes é o limite ao usar Durandal e cristalização vezes 64. Se possível, quero usar 3 classes. Enquanto estiver usando espada, posso cancelar a classe mago e ativar guerreiro. Resumindo, não posso usar magia enquanto estiver usando Durandal. Durandal serve apenas para recuperar MP. Entendido. Por aqui. Roxane nos guia para o próximo local. Normalmente caminhamos enquanto atravessamos o labirinto, mas começamos a correr quando avistamos monstros. Se esperarmos muito tempo, podemos receber um ataque à distância, o que seria péssimo. Como não estou usando magia no momento, o próximo grupo de monstros é composto por 2 conchas de molusco, uma borboleta cadela e uma sarracênia. Roxane se inclina para o lado, avança diagonalmente e golpeia a concha de molusco. Atacar os inimigos pelo centro é arriscado, então é melhor eliminá-los pelas laterais. Eu invoco investida. Recebo um golpe corporal de uma concha de molusco e retribuo o favor com um golpe. Roxane e Mira também enfrentam um monstro cada, enquanto Shelry as cutuca com sua lança pelas costas. A concha de molusco abre a concha. Sua boca se abre, mas não há sinal de água. Ela tenta me morder. Eu mal consigo me esquivar. Quando ela abre a concha, primeiro você tem que ter cuidado com a água e depois evitar a mordida, mas diferenciar essas 2 ações é bem difícil. Mesmo que seu movimento seja excessivo durante a mordida, não é fácil lidar com isso. Quase parece uma finta. Invoco investida novamente e pego a concha de molusco. A próxima é a sarracênia. Este é problemático porque usa fluido digestivo. Eu uso investida em rápida sucessão e o finalizo mesmo assim. Usando investida, eu derroto a borboleta cadela em seguida. Ataco a última concha de molusco, que Roxane estava enfrentando, por trás. Roxane está aterrorizante em batalha, como sempre. A concha abre sua concha, mas Roxane manobra a parte superior do corpo e desvia da água brilhantemente.
Todos os membros do grupo cercam a concha de molusco e a derrotam. Eu lutei contra muitas conchas de molusco até agora, mas ainda não consigo entender o padrão de ataque delas. Eu sei, certo? Quando ela abre a concha, não sei se vai morder ou cuspir água. Quando cospe água, ela abre sua concha assim, quando morde, ela abre sua concha assim. Roxane explica enquanto nos mostra algumas noções exageradas que provavelmente imitam as diferentes maneiras como uma concha de molusco abre sua concha antes de diferentes ataques, mas como é Roxane quem faz isso, suas explicações são impossíveis de entendermos. Olhei para Shelly para ver se talvez ela tivesse entendido mais do que eu, mas ela parecia tão confusa quanto eu. Você também consegue distinguir entre os diferentes ataques de uma concha de molusco, Miriam? Ela disse que pode tentar fazer isso na próxima vez que formos lutar contra elas. Em outras palavras, ela também não sabe a diferença entre eles. Vou dar o meu melhor, Desso. Entendo. Que bom ouvir isso. Em vez de desistir dela, levantei seu ânimo com um elogio encorajador. Depois de voltar do labirinto e tomar café da manhã, pego o colar de âmbar. Fazia muito tempo que não o pegava, então olhar para ele depois de tanto tempo realmente faz bem para os meus olhos. Âmbar, Desso. Ah, você sabe sobre isso, Miriam? Miriam diz que raramente era encontrado onde ela morava, mas quando pescava no Mar do Norte, frequentemente o pegava na rede em vez de peixes. Todos, exceto Miriam, costumavam ficar animados ao pegá-lo em vez de peixes, mas ela não estava particularmente interessada nele. Sim, porque Miriam não consegue se animar com nada que não esteja relacionado a peixes ou pesca, então posso entender perfeitamente por que ela ignorou Âmbar quando o encontrou. É lindo, não é? Lindo, Desso. Se algum dia encontrarmos um que sirva para Miriam, então eu comprarei para você. Compre, Desso. Ela pareceu ficar um pouco satisfeita quando eu disse que compraria um colar para ela, mas não tanto quanto costuma ficar com a simples menção de peixe. Dito isso, escolher qual peixe comprar toda vez é mais do que um pouco trabalhoso, então, se possível, eu preferiria não fazer isso. Isso significa que iremos para Palmasque novamente? Shelly imediatamente percebe o que pretendo fazer. Isso mesmo. Porque recebi uma encomenda de mais 3 espelhos Palmasque de Gozer e do Duque. Ok, entendido. Bem, então, Roxane. Sim. Muito obrigada. Coloquei o colar de âmbar no pescoço de Roxane. Afinal, o colar de âmbar está brilhando no peito de Roxane. Tanto que quero agarrá-lo como se fosse um delicado pêssego branco no qual eu pudesse então enfiar meus dedos e saborear sua polpa macia, assim como fiz ontem à noite, pelas laterais do avental. Não. Controle-se, Michio, agora não é hora para pensamentos pervertidos. E, além disso, esse desejo sexual que você está sentindo agora é porque o maníaco sexual ainda está equipado. Será que foi uma má decisão ficar com ele quando fui dormir? Já que normalmente não tenho tanto desejo por sexo. Com certeza. Com certeza. Provavelmente. Coloquei o colar de Shelly em seu pescoço e então saímos. A primeira parada é a loja do mercador de âmbar em Bode, para onde fomos depois de pular para a guilda dos aventureiros de Bode. Bem-vindo. Quando entrei no prédio ao lado da guilda dos aventureiros, quem nos recebeu foi o velho comerciante com orelhas de gato. O mesmo comerciante de sempre da última vez, o que não deveria ser nenhuma surpresa, já que ele é o dono deste estabelecimento. Mas, ainda assim, eu estava meio que esperando ver sua assistente com orelhas de gato. Desculpe por incomodar você. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu estava esperando por você. Isso significa que agora posso obter algumas pedras preciosas de âmbar bruto? Claro, já está disponível. Ótimo. Parece que ele se lembra de mim. E não só isso, parece que tem pedras preciosas de âmbar bruto disponível também. Se houver um colar de âmbar que combine com essa garota, eu gostaria de comprá-lo. Coloquei a mão no ombro de Miriam.
Não é sensato gastar dinheiro desnecessariamente agora que o leilão de escravos está se aproximando, mas não posso me dar ao luxo de deixar apenas Miriam sem um colar de âmbar. Além disso, se eu puder vender pedras preciosas de âmbar bruto e espelhos, o lucro pode compensar o custo do colar por completo, então ainda deve estar bom. E há uma possibilidade de que o cristal mágico amarelo se transforme em um cristal mágico branco porque estou caçando nos labirintos com cristalização vezes 64, então devo conseguir fazer isso de alguma forma, o que significa que não preciso me preocupar ainda. Certamente. Sente-se aqui, por favor. Obrigado. O velho com orelhas de gato nos incentiva a sentar, então nos sentamos, e enquanto isso, ele nos traz o âmbar. Posso lhe fornecer 12 pedras preciosas de âmbar bruto da mesma qualidade da última vez. Então comprarei todas as 12. Muito obrigado. E aqui estão os colares. O velho traz colares de âmbar. Nossa! Tantos! Só porque eu já fiz negócios com ele no passado, será que é por isso que ele me considera um cliente valioso? Ele coloca alguns na frente da Roxane e da Shelly também. Não, não faça isso, meu chapa. A Roxane e a Shelly já têm os delas, então não precisam de mais. Felizmente, Roxane olha para eles, mas não parece estar encantada com nenhum dos colares, e Shelly está apenas olhando para eles como se estivesse avaliando qualquer outro produto. Graças a Deus por isso. Ou será que é cedo demais para comemorar? Incrível. Acho que tem muitos colares. Lindo, desço. É bom que Miriam esteja animada, mas as três estão olhando fixamente para os colares. Elas os examinam com bastante atenção. Será que vai ficar tudo bem? Ou será que é aqui que eu deveria começar a suar nervosamente e ficar com medo? Miriam gosta deste. Ah, Roxane recobrou os sentidos. Ela também coloca o colar de âmbar no peito de Miriam. Droga! Estaria tudo bem, desde que ela não o colocasse no peito, mas agora é tarde demais. Foi uma boa ideia que Shelly e Roxane tivessem colocado seus colares antes. Diga-me, o que há de melhor neste colar? Você tem um olhar bastante aguçado, isso é certo. Este é um dos nossos melhores colares, pode-se até dizer que é o nosso orgulho e alegria. Sua característica mais marcante é que foi feito com uma joia de âmbar da mais alta qualidade. Shelly pergunta, e o velho comerciante responde. Bem, realmente parece bem claro e radiante. De fato. Obter um âmbar tão impressionante já é uma ocorrência bastante rara. Para ser completamente honesto com você, este âmbar é o melhor que recebemos nos últimos anos. Também posso ver que há um tom de vermelho nele. As pessoas só conseguem encontrar um âmbar desses uma vez a cada década. Além disso, há várias joias de qualidade impecável usadas neste colar. Então deve ser bem caro. De jeito nenhum. Este custa cerca de 70 mil nars, mas podemos oferecer um desconto de 69.800 nars. É caro. Muito caro. Sem contar que esse desconto dele é simplesmente ridículo. 200 nars? Cara, isso não é desconto nenhum. Acho que o que for um pouco mais suave vai combinar mais com Miriam. Shelly diz enquanto guarda o colar. Ela tem plena consciência do objetivo. Ela não estava apenas tendo uma conversa amigável com o velho comerciante. Ela estava tentando fazê-lo revelar tudo e descobrir quanto teríamos que pagar por ele. Durante essas negociações, ela parece estar realmente em seu melhor juízo, e algo me diz que ela se sente como um peixe na água. É mesmo? Que tal este colar aqui? O velho vai pegar outro colar e nos mostrar. Um farfalhar pôde ser ouvido atrás do balcão por um bom tempo, o que indica que, seja lá o que ele queira nos mostrar agora, estava sendo mantido bem escondido até então. Ainda tem mais? Se ele tivesse algo mais, deveria ter me mostrado quando pedi para ele me mostrar os colares. Mas se for assim, tenho quase certeza de que ele colocou os colares na mesa, na frente da Roxane e da Shelly, para tentar forçá-las a fazer uma compra. Vermelho, rosa, amarelo, branco, como você pode ver,
este colar é composto por joias de âmbar de várias cores. Quando colocado, lembra um olho de gato. Portanto, eu recomendo que você compre este para esta Lady Mulher Gato. Era para ser um trocadilho? Porque, se fosse, era um trocadilho incrivelmente sem graça. Mesmo assim, o velho comerciante passa o colar para Miriam para que ela mesma pudesse dar uma olhada. Lindo, desço. Bem, se não por mais nada, acho que este colar é realmente interessante, com joias de âmbar de cores diferentes, todas agrupadas para criar um efeito incrível. Sim, definitivamente não é ruim. Miriam coloca o colar em volta do pescoço. Não parece bom? Sim, parece bom. Roxane e Shelry aprovam como fica em Miriam. Como estará sob os cuidados de alguém da tribo Homem-Gato, darei isso a você por um preço com desconto de 45.000 nars. Certo, agora você entendeu? Esse preço é definitivamente muito mais acessível comparado ao que você nos propôs antes, mas ainda não sei se quero comprá-lo. Como provavelmente será a Miriam quem vai usá-lo, talvez seja melhor perguntar a ela o que ela acha. Então, o que você diz, Miriam? Quando perguntei a Miriam o que ela achava, enquanto secretamente esperava que ela recusasse, percebi que ela estava hesitante. Além disso, sua expressão me dizia que ela gostava daquele colar, então olhei de relance para Shelry para ver o que ela achava. O preço de 45.000 nars significa que é o mesmo que o colar que comprei para ela, então Shelry vai ficar bem com isso? Shelry, no entanto, assentiu afirmativamente, significando que ela concordava que comprássemos o presente para Miriam. Então eu gostaria de comprá-lo. Muito obrigado pela preferência. O comerciante com orelhas de gato diz enquanto abaixa a cabeça para mim. Incluindo as pedras preciosas de âmbar bruto e considerando que há uma lady da tribo Homem-Gato com você, o preço total do colar será de 58.200 nars. Não é a mesma desculpa de antes? Sim, o motivo pelo qual ele me deu o desconto de 30% é o mesmo que ele deu para o desconto original. Então, 45.000 nars eram realmente um preço razoável, afinal. Ou talvez ele tenha previsto meu desconto e cobrado um preço mais alto desde o início por causa disso. Bem, seja qual for o caso, o mais importante aqui é que este colar não é nem um pouco inferior aos colares de Roxane e Shelry, então elas não deveriam ter motivos para começar a discutir qual colar é melhor ou mais caro, achando que isso teria algo a ver com eu escolher os favoritos. É bom, não é, Miriam? Sim, desço. E esta pequena caixa para as pedras preciosas de âmbar bruto, feita em Tallinn, é um presente para nosso querido cliente. Pago o valor necessário e recebo o colar junto com a caixa de presente. Como fui eu quem lhe deu a ideia de usar caixas feitas em Tallinn, ele me presenteia com uma como forma de homenagem pela ideia que vai expandir seus negócios e lhe dar uma vantagem sobre a concorrência em seu ramo. Miriam, fique com o colar. Ok, desço. Obrigada, mestre, desço. Miriam se curva para mim e me agradece por ter comprado o colar para ela. Ela parece estar satisfeita com ele, então considero o dinheiro bem gasto, mesmo que aquela compra de agora tenha ido contra minha política de economizar o máximo possível antes do leilão de escravos. Da Guilda dos Aventureiros de Bode, fomos para o Labirinto de Zabir. Fiquei um pouco deprimido por causa de todo o MP que tive que gastar para chegar lá, mas não foi nada que uma boa e velha caça-monstros não pudesse consertar. Entretanto, o Labirinto de Zabir não é nosso destino, mas apenas um ponto de retransmissão, então o deixamos e fomos para Palmask, aparecendo na Guilda dos Aventureiros de Palmask. Parece que é sua primeira vez em Palmask, Miriam. Miriam fica parada, curiosa, observando Palmask pela primeira vez. Suas orelhas de gato estão eretas enquanto ela capta todos os sons ao redor, como se fosse a primeira vez que visita uma cidade tão grande. Sério, é tão fofo. É tão branco, desço. Você quer dizer os prédios? Sim, eles são brancos e lindos. Coloquei a mão na cabeça da Miriam. Enquanto a acariciava, toquei de leve suas orelhas de gato. Omar, desço. É isso mesmo. Palmask era para ser uma ilha, afinal.
Será que a Miriam consegue ouvir as ondas e sentir o cheiro da água do mar com seus sentidos de mulher-gato? Ou talvez seja algo que só alguém com uma classe de mergulhadora consegue perceber? Ou será que ela consegue sentir o cheiro do peixe e é assim que ela consegue perceber que estamos perto do mar? XX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 
motivo, ou algo parecido, a julgar pela expressão amarga e abatida de Miriam. Talvez ela tenha dito a ela que estamos aqui hoje para comprar espelhos Palmask, não peixes? Então vou deixar isso com você. Eu entendo. Nós cuidaremos disso. Sim, desço. Eu me despeço das 3 e então retorno ao labirinto de Zabir para recuperar meu MP. A quantidade de MP consumida no portal parece ter aumentado porque o número de membros do grupo que se teletransportaram comigo também aumentou. Não notei nenhuma diferença ao usar portal para ir a lugares próximos, mas a diferença ficou evidente quando chegamos a Palmask, que sempre foi um destino de viagem bastante cansativo para o meu MP. Além disso, a questão mais importante aqui é: como chegaremos em casa? Ir direto de Palmask para nossa casa provavelmente seria ruim, então um ponto de retransmissão pode ser necessário. Também preciso evitar que os espelhos se quebrem em uma luta, então devo usar as medicinas de recuperação para recuperar meu MP instantaneamente? Enquanto pensava nessas coisas, voltei para Curatar para passar o tempo. O 13º andar do labirinto de Curatar pode ser usado para reabastecer meus medicamentos de recuperação, mas eu não vou lá, porque ir sozinho para um andar tão alto seria realmente assustador. Em vez disso, lutei contra o chefe de andar, a Spy Spider, no 3º andar. Contra um inimigo de um andar tão baixo, não haveria muito perigo se eu usasse Durandal. Estou lutando contra esse chefe de andar em particular porque ele dropa pimenta, e essa especiaria será indispensável se quisermos continuar a ter hábitos alimentares tão ricos. Pode haver um campo de caça melhor para ela, mas não preciso tanto dela no momento, apenas o suficiente para durar algumas das nossas próximas refeições. Depois de preencher o tempo por um tempo, usei portal para chegar a Palmask novamente. Quando cheguei à guilda dos aventureiros de Palmask, as garotas já estavam me esperando. Desculpe, fiz você esperar muito? Não se preocupe, mestre, nós mesmas acabamos de chegar. Cada uma delas segura um espelho Palmask nas mãos. Parece que conseguiram sem problemas. Com isso resolvido, fomos em seguida para o labirinto de Zabir. Usarei medicina de recuperação para recuperar MP antes de voltarmos para casa. E já que temos os espelhos conosco, não precisa procurar nenhum monstro, Roxane. Eu entendo. Parei Roxane, que estava prestes a procurar os monstros que poderíamos enfrentar. Como eu já disse, este é apenas um ponto de retransmissão, então não vamos ficar aqui por muito tempo. Depois de sair do labirinto de Zabir, fomos direto para nossa casa em Curatar. Verifiquei como estava mentalmente e percebi que ainda não estava tão deprimido. Foi a escolha certa fazer uma parada no ponto de retransmissão em vez de voltar para casa vindo de Palmask. Esse nível de gasto de MP é algo que eu definitivamente consigo tolerar. Então, veja bem, mesmo que eu ainda não tenha descoberto a rota de teletransporte perfeita, você tem que admitir que, para alguém tão incompetente quanto eu, consegui me sair muito bem, certo? Vendemos as pedras preciosas de âmbar bruto pelo preço normal. Os espelhos Palmask também foram vendidos pelo preço normal. Depois de colocar os espelhos no depósito, Shaori me dá os detalhes e também o dinheiro que sobrou da compra. Achei que elas não conseguiriam vender as pedras preciosas de âmbar bruto, então dei dinheiro para os espelhos, só por precaução. Que bom saber que elas não precisaram usar esse dinheiro, afinal. Ótimo. Mas não fiquei nem um pouco preocupado, porque sei que Shaori é uma boa negociadora. Há também 2 pedidos de colares de âmbar. Para 2 deles. Fico feliz em receber encomendas. Os colares de âmbar têm uma margem de lucro considerável, então vender apenas um deles seria um ótimo negócio. E você está me dizendo que podemos vender 2? Com esse presente inesperado,
Talvez eu nem precise mais do cristal mágico branco. Quando a esposa do comerciante sai para reuniões, ela coloca seu colar de âmbar, e isso parece ter atraído atenção. Então, basicamente transformamos a esposa dele em um outdoor ambulante, não é? Bem, acho que uma reviravolta dessas era de se esperar. Afinal, vendia ela um colar de boa qualidade, e se você vende um item bom e barato, naturalmente atrai mais pedidos. Tudo correu conforme o planejado então. Os olhos de Shelly parecem estar me olhando com um pouco de frieza, mas, fora isso, as coisas realmente saíram como planejado, a ponto de o resultado ter sido ainda melhor do que eu esperava inicialmente. Um pedido é de uma senhora que atua como representante no comitê do Conselho Municipal. Ela não está preocupada com os custos e simplesmente quer que seu colar seja da mais alta qualidade. Ela parece ser uma pessoa bastante influente, além de estar disposta a pagar caro por algo de alta qualidade quando o vê. A esposa do comerciante disse que nos pagará 35 moedas de ouro pelo colar. Para descobrir o valor da venda. Shelly é realmente uma excelente negociadora. Eu entendo. A segunda é uma encomenda da amiga da esposa do comerciante. Ela gostaria de um colar semelhante ao da esposa do comerciante, com um preço em torno de 25 moedas de ouro. No entanto, acho que devemos preparar um colar um pouco inferior ao da esposa do comerciante. Não deveríamos preparar um tão bom quanto o dela pelo mesmo preço? Eu disse à esposa do comerciante que o dela estava com um preço especial quando vendi. Seria ruim para ela se trouxéssemos um da mesma qualidade. Um pouco inferior já seria bom e não causaria problemas. Pelo menos em teoria. Entendo. Então era esse o tipo de coisa que a Shelly tinha em mente. Como esperado dela. Mas pode ser difícil de encontrar. Precisamos satisfazer o orgulho da esposa do comerciante que nos deu esta oportunidade de negócio, além de satisfazer as necessidades da cliente ao mesmo tempo. Vai ser difícil. Possível, mas difícil. Vai ficar tudo bem. Todos os colares de âmbar são itens únicos de alta qualidade, com cores e tamanhos ligeiramente diferentes, então não há dois colares de âmbar que possam ser considerados exatamente iguais. Além disso, podemos modificar a descrição do item como quisermos. Ah, você acha? Shelly, essa é uma abordagem bem sombria para o assunto. Eficaz, mas ao mesmo tempo bastante implacável. O fato de ela estar disposta a fazer tanto esforço para garantir o sucesso do nosso negócio só demonstra o quanto ela é confiável. Dito isso, não devemos comprar os colares antes de vendermos os espelhos Palmasque para o Duque. Mas comprar os colares de âmbar depois de vendermos um espelho vai ser um bom plano. Talvez eles não tenham mais nada para me vender ainda, mas é possível que tenham chegado alguns produtos novos, então com certeza vai valer a pena. Meu desconto de 30% só entra em vigor quando compro vários itens, então comprarei os dois ao mesmo tempo para fazer o melhor negócio possível, embora eu não possa esperar que o mercador de âmbar tenha pedra preciosa de âmbar bruto toda vez que visito sua loja, então provavelmente devo considerar essa possibilidade. Caçamos no labirinto até a noite chegar, depois saímos e voltamos para casa, onde perguntei o que todas queriam para o jantar enquanto comprávamos os ingredientes. Para o jantar, gostaria de fazer pote ao feu com Miria. Pote ao feu. Parece delicioso. Então não vamos precisar de sopa. Vou fazer um refogado. Certo. Vou fazer um prato também. O pote ao feu que a Roxane faz é cozido lentamente, à base de carne e vegetais, e é consideravelmente delicioso, então, se ela quiser fazer de novo, ficarei feliz com isso. Também me dá a chance de fazer uma sopa ao estilo japonês que eu queria experimentar há algum tempo, desde que obtive amêijoas como ingrediente culinário. Mas, como será a primeira vez que a preparo, existe a possibilidade de que o processo de preparo não corra muito bem. Mas mesmo que eu falhe, ainda estará tudo bem se comermos apenas pote ao feu e, se der certo, podemos incluí-lo no pote ao feu e comer esses dois pratos juntos. Depois de voltar para casa, preparo a sopa japonesa em questão. Fervo um pouco de água e cozinho as amêijoas nela com uma pitada de sal. É uma sopa de frutos do mar temperada com sal.
Normalmente, é feita com algas marinhas, então não sei o que usar. Bem, se o pior acontecer, vou me contentar em prepará-la com sal e amêijoas, sem adicionar mais nada. Eu cozinho com cuidado em fogo baixo. Bem, isso deve ficar bom. É só um pouquinho salgado, mas é o tipo refrescante de salgado, então, no geral, eu diria que é um resultado bem bom. Definitivamente não é ruim, e poderia ter sido bem pior. Estou usando itens de drop como ingredientes, então também não precisei de muita preparação. Não temos uma tigela de madeira, então coloco-a em uma xícara e a coloco na mesa de jantar. É muito delicioso. Como esperado do mestre. Eu nunca provei nada parecido com isso antes. Ameijoa saborosa, desço. Mesmo que a sopa seja apenas salgada, a opinião sobre ela é boa? Ei, Miriam, se cozinharmos peixe com isso também, você acha que ficará delicioso? Além das ameijoas, também é uma boa ideia cozinhá-las com outros frutos do mar, pois é basicamente como cozinhar coisas na água do mar. As orelhinhas de gato da Miriam reagem às minhas palavras com um estremecimento. Elas se viraram para mim para ter certeza de que ela tinha ouvido meu comentário corretamente. Sim, desço. Delicioso, desço. Miriam respondeu sem precisar da interpretação de Roxane. Tentar isso com um peixe inteiro pode ser uma boa ideia. Vou fazer isso da próxima vez que tiver a oportunidade. No dia seguinte vendo os espelhos Palmasque. De manhã, vou até o Duque, em seguida, chegamos à sala do chefe, no 16º andar, e desafiamos o chefe do andar. Há uma sala com apenas uma porta para frente e para trás onde estamos agora, então esta é, sem dúvida, uma sala de espera. Um chefe de andar da concha de molusco é a concha de ostra. Ela tem uma concha áspera e seu poder ofensivo é maior que o da concha de molusco. Shelry nos dá uma descrição do chefe de andar que enfrentaremos em breve. Suas informações são tão confiáveis quanto sempre. Preparo Durandal enquanto ouço a palestra de Shelry, e então seguimos para a sala do chefe. Fumaça se acumula em seu centro e dois monstros aparecem. Uma concha de molusco e uma concha de ostra. A concha de ostra é outro monstro bivalve. Também é um tamanho maior que a concha de molusco. Sua concha é bastante resistente, o que me faz suspeitar que seria doloroso ser atingido por ela. Roxane correu em direção à concha de ostra logo de cara. Shelry e Miriam também cercaram a concha de ostra junto com ela. A concha de molusco é minha oponente, pois agora eu passo por ela para enfrentá-la do outro lado, em vez de encará-la de frente. A concha de molusco pode atirar água em mim, então não posso deixá-la ficar na direção das outras. Ataquei-a com Durandal, e ela concentrou sua atenção exclusivamente em mim, exatamente como eu queria. Como estamos lutando contra um chefe de andar, estou usando uma quarta classe com explorador, herói, monge e guerreiro. Na verdade, eu gostaria de tentar lutar sem a classe de mago e a habilidade revestimento do alquimista. Também gostaria de tentar lutar usando apenas a habilidade defesa do cavaleiro como medida defensiva. Mas será que consigo um pouco de espaço para respirar assim? Será que vai dar certo mesmo nos andares superiores se tivermos uma luta difícil? Não. Estou colocando a carroça na frente dos bois? Sim, provavelmente estou. Ao entrar nos labirintos, meu propósito neles é ganhar dinheiro, ganhar bastante experiência e ficar mais forte. Também quero obter mais pontos bônus para poder adicioná-los a aumento de experiência ganho e cristalização. Não preciso lutar contra ninguém muito forte. Eu uso investida na concha de molusco. A concha de molusco tenta se afastar de mim, mas não consegue. A concha de molusco então abre a boca e se prepara para me prender entre suas conchas. Eu recuo e consigo desviar dessa vez. De acordo com Roxane, a forma como a concha se abre quando vai atirar água e quando vai dar uma mordida é diferente. Não consigo notar a diferença, então finalizo usando investida em rápida sucessão. Então, juntei-me ao cerco a concha de ostra. Ataco-a pela lateral, pois Roxane está na frente. Miriam está de um lado e Shelry está um pouco mais atrás, do outro, cada uma atacando a chefe de andar de um ângulo diferente.
A concha de ostra se move. Ela tenta esmagar Roxane, mas ela se esquiva com um passo para trás. Ela também bloqueia o ataque com seu escudo. Ela se sente em paz quando Roxane luta contra nossos oponentes. Ataco pelas costas, e a concha de ostra interrompe seu movimento. Uso investido e enfio Durandal direto em seu corpo. O corpo da concha de ostra treme e ela cai para o lado. Fumaça então jorra do monstro. Parece que desta vez eu dei o golpe decisivo. Quando cercamos a chefe com todos, não é certo que serei eu quem dará o golpe final. Quando cercamos a concha de molusco antes, foi Shelry quem deu o golpe final. É a mesma coisa agora. O fato de ter uma grande quantidade de HP não importa muito. A proporção de HP que tenho em comparação com as outras três é o que importa. Se eu simplificar, se essas três combinadas causarem metade do dano de Durandal, a probabilidade de eu dar o golpe final é de 2 em 5. Se as outras três causarem o mesmo dano que Durandal, a probabilidade de eu dar o golpe final cai pela metade. Mais tarde, pode não valer a pena usar aumento de ganho de experiência e cristalização contra chefes. Pensando bem, é realmente uma coisa boa? A fumaça desaparece e só restam os itens de drop. O item que dropou da concha de ostra é uma salva. Será que é algum tipo de comida para pássaros? Pensei que seria uma ostra, porque é de uma ostra. Achei que uma ostra droparia deste chefe de andar. A ostra é um item raro da concha de ostra, então não há nada que você possa fazer se ela não dropar imediatamente. Shelry me ensina. Então a ostra pode dropar dela? A salva é o drop usual, e a ostra é o drop raro, ao que parece. Eu deveria ter usado a classe de cozinheiro nesse caso. Mas não usei, então não tem jeito agora. Se for parecido com a Meijo e eu precisar de 4, terei que fazer essa luta dezenas de vezes para consegui-los. Pode ser difícil. Obtivemos a salva e continuamos até o 17º andar. Shelry, que monstro está no 17º andar do labirinto de Aruba? A sereia chaleira. Ela ocasionalmente usa magia de água e, como resultado, tem resistência à magia de água. Sua fraqueza é a magia de terra, e há uma chance de ser envenenado ao atacar você. Um elemento dela é o mesmo da concha de molusco. Que bom! Roxane, por favor, encontre uma para que possamos ver como devemos lutar contra ela. Acho que tem um grupo com sereia chaleira e concha de molusco por perto. Não acho que sejam muitas, então tudo bem? Roxane me pergunta. À medida que os andares sobem, o número máximo de monstros que teremos que enfrentar também aumentará. A chance de encontrar um único monstro em um andar também se torna mais difícil à medida que o andar sobe? Espero que não. Entendo. Roxane, sinta-se à vontade para usar seu próprio julgamento como achar melhor a partir de agora. Obrigada, mestre, farei exatamente isso. Roxane nos guia para o próximo grupo de monstros. Ela nos guia para um grupo que consiste em uma sereia chaleira e uma concha de molusco. Eu uso tempestade de areia contra elas. Quanto às minhas impressões sobre a sereia chaleira, acho que seria mais correto renomeá-la para algo como sereia decepcionante, porque, como um monstro inimigo, ela era exatamente isso. Decepcionante. Embora seja chamada de sereia, o rosto e o peito de uma bela mulher não estavam lá. Em lugar nenhum. Era apenas uma monstruosidade com uma boca comprida e algo que eu só poderia descrever como uma chaleira distorcida. Será que é daí que vem o nome sereia chaleira? Mas ela se torna um peixe comum do pescoço até embaixo. É por isso que, se dependesse de mim, eu classificaria essa coisa mais como um peixe com rosto humano do que como uma sereia, porque essa coisa é uma calúnia flagrante contra minha imaginação romântica de como uma sereia de verdade deveria ser. Com cara de chaleira. Ela não anda, mas se move em nossa direção com movimentos que lembram natação, o que é ao mesmo tempo enjoativo e fascinante, mas mais perturbador de se ver do que qualquer outra coisa.
E não posso esquecer que ela também pode usar veneno, então existe a possibilidade de eu ser afetado por ela se ela conseguir me atingir, então tenho que garantir que isso não aconteça. Eu uso magia de terra contra elas novamente. A sereia chaleira e a concha de molusco são derrotadas com 7 usos da magia de terra. E como ambos os inimigos são fracos contra a magia de terra, o combate também transcorreu sem problemas em termos de tempo. No 17º andar do Labirinto de Aruba, o próximo grupo de monstros que enfrentamos é o composto por uma borboleta cadela e sereias chaleira. Eu derroto as sereias chaleira, cuja fraqueza é magia de terra, com 7 usos de magia de terra, e depois disso, acabo com a borboleta cadela com 3 bolas de brisa. Embora a duração da batalha tenha sido longa, não parece haver nenhum problema com essa combinação de inimigos. Sim. Sereias chaleira e conchas de molusco são fracas contra o mesmo atributo de magia, portanto, será mais fácil selecionar as combinações de monstros. Se você conseguir derrotar sereias chaleira e conchas de molusco, restará apenas 1 ou 2 monstros no final. Honestamente, acho que para Roxane não importa muito quais serão os inimigos que enfrentaremos e quais serão suas fraquezas elementais, porque Roxane será capaz de lidar com todos eles pelo tempo que for preciso. Em seguida, conjuro colisão de meteoros. As sereias chaleira entram em colapso com apenas um uso, então deve ser exatamente como eu imaginei, que colisão de meteoros parece ser eficaz contra monstros cuja fraqueza também é magia de terra. Por definição, colisão de meteoros é um ataque mágico onde você atira um meteorito escaldante em uma área ampla, então possuir o atributo terra também não deveria ser tão absurdo em um grande esquema de coisas. Ela funciona contra monstros cuja fraqueza é magia de fogo e também é igualmente eficaz contra monstros cuja fraqueza é magia de terra. Acho que essa propriedade peculiar é o que a torna especial e diferente de todas as outras magias. Afinal, se não fosse especial, não seria classificada como uma magia bônus. Todo esse teste deve ser suficiente por enquanto. Parece que conseguimos lutar contra os monstros no 17º andar do Labirinto de Aruba sem nenhuma dificuldade, então agora é hora de levar a exploração desse andar a sério. O próximo grupo de monstros que encontramos é composto por 3 sereias chaleira e 2 conchas de molusco. Embora existam muitos monstros, todos são fracos contra a magia de terra, então não devemos ter nenhuma dificuldade em lutar contra eles. Conjuro tempestade de areia para dar o pontapé inicial. No meio do ataque, uma sereia chaleira para de repente. Aí vem, mestre. Tenha cuidado. Infelizmente, um círculo mágico laranja aparece sob os pés da sereia. Não, não são pés. Cauda. Ou talvez pés, afinal. Bem, você sabe o que quero dizer, certo? Magia de água, hein? A sereia chaleira cospe água pela boca, que lembra uma máscara de Otoko. Agora que a vejo prestes a fazer isso, ela realmente se parece mais com um peixe arqueiro do que com qualquer outra coisa, e certamente não com uma sereia. Chamá-la de sereia agora seria um insulto a todas as belas sereias. Roxane manobra a parte superior do corpo e desvia rapidamente do ataque de água. Ao mesmo tempo, uma concha de molusco na frente dela abre sua concha. Lá vem de novo. A segunda concha de molusco também cospe água nela. Quando há muitos monstros, essas coisas acontecem. É por isso que é difícil lutar contra muitos deles ao mesmo tempo e por isso não sou muito fã disso. Embora Roxane estivesse em uma posição difícil, já tendo evitado o ataque mágico de água da sereia, ela torce seu corpo esplendidamente para escapar também do ataque de água da concha de molusco. Como esperado da Roxane. Se eu estivesse lá, certamente teria recebido aquele ataque na íntegra. Aliás, esqueça o segundo ataque. Nem tenho certeza se teria me esquivado do primeiro. Enquanto enfrentam a tempestade de areia, 2 sereias chaleira e uma concha de molusco se alinham na frente das garotas, possibilitando que Miria, Roxane e Shelly matem um monstro cada. A concha na segunda fileira parece estar esperando uma oportunidade para cuspir água em nós. A sereia chaleira que usou o ataque de magia de água anteriormente se junta à concha na segunda fileira. Será que isso acontece porque ela precisa de tempo para construir outro círculo mágico?
Agora que estou observando, a sereia chaleira parece estar fazendo exatamente a mesma coisa, o que significa que ela também precisa de um círculo mágico para usar seu ataque de magia de água. Mas formá-la sob elas requer mais tempo do que no caso da concha de molusco, então é provável que o ataque de magia de água da sereia chaleira seja mais forte do que o da concha de molusco, mas não vou me voluntariar para testá-lo, porque ainda valorizo minha própria vida acima de tudo. Mas não houve oportunidade para os monstros na segunda fileira cuspirem água em nós, porque todos eles caíram com minha próxima tempestade de areia. Continuamos a caçar no 17º andar do labirinto de Aruba e o deixamos para outros labirintos quando chega a hora do café da manhã. Decidi não me mudar para o 12º andar do labirinto de Bode, porque o molho tártaro é necessário para fritar peixe. Mesmo que eu pegue um peixe inteiro, não poderei fazer nada com ele, e Miriam também entende isso. O que me lembra. Já está na hora de visitarmos o 16º andar do labirinto de Curatar novamente. Vamos para o 12º andar do labirinto de Bode depois do café da manhã. Ok, desço. Eu queria limpar o 16º andar do labirinto de Curatar em seguida, mas decidi fazer isso amanhã cedo de manhã. Converso sobre isso com Roxane e companhia. Não tenho problemas com o início da manhã. Um monstro nativo do 17º andar do labirinto de Curatar é Mabrion, então não teremos problemas em lutar contra eles. Vá, desço. Miriam diz, sem precisar que Roxane traduza minhas palavras. Imagina, já que Shelry mencionou os Mabres agora mesmo. Quando se trata de peixes, ela vai notar cada menção a eles, sem falta. Bem, se conseguimos pegar um peixe inteiro no 17º andar do labirinto de Curatar, não haverá necessidade de irmos ao 12º andar do labirinto de Bode. Então, depois do café da manhã, vamos pegar o mapa e ir para o labirinto de Curatar. Vou pedir para vocês três prepararem a refeição enquanto eu saio para vender os espelhos que adquirimos. Se eu levar as três comigo, posso entregar os espelhos de uma vez, mas não farei isso. Seria ruim, pois o Duque parece ter se interessado por Roxane devido à sua atuação durante o duelo. E há a possibilidade de Roxane revelar coisas que, de outra forma, deveriam ser mantidas em segredo. Portanto, irei sozinho para evitar tais possibilidades. Vou até Bode com um espelho e o entrego no escritório do Duque. Lord Michiel, você veio aqui sozinho? O Duque pergunta depois que eu entrego o espelho. Eu sabia. Não trazer Roxane aqui comigo foi a decisão certa. Sim, eu vim aqui sozinho. Não é o que você pensa, eu só queria ouvir sobre o duelo de sua companheira para ter certeza de que não há motivo para eu ficar com a consciência pesada. O Duque dá uma desculpa apressada. Isso é ruim. Eu posso ter inconscientemente olhado para ele com sede de sangue nos olhos, e é por isso que ele está dizendo essas coisas agora. Afinal, já sou casado com Cássia. Bom, é claro, obrigado por apontar isso, Capitão Óbvio. Mas é verdade que ele tem uma esposa lindíssima. Então, se ele tentar cobiçar a Roxane, vou levar o assunto para Cássia e veremos o que ela acha. Ah, bem, de qualquer forma. Um preço deste espelho é 10.000 nars. Gozer tira uma moeda de ouro. Ele deve estar passando por momentos difíceis sob o comando do Duque. Quase sinto pena do sujeito. Mesmo assim, recebo a moeda dele e volto para casa. Depois do café da manhã, faço maionese com a ajuda da Miriam. Como já tínhamos comido, decidi usar ovos inteiros desta vez. Miriam, você pode misturar para mim? Sim, desço. Como a mistura é difícil, deixo a tarefa para Miriam, pois não quero fazer uma tarefa tão tediosa sozinho. Miriam mistura com força e, pelo que vejo, deixar a tarefa para ela foi a coisa certa a fazer, já que misturar é realmente difícil. Depois de um tempo, as mãos de Miriam desaceleram, o que significa que ela deve estar ficando cansada. Mas mesmo assim, ela não parou completamente. Talvez porque saiba que seu jantar de peixe está em jogo? Se não for bem misturado, não ficará tão saboroso quanto o tatsutaag de peixe inteiro, então tenha isso em mente, certo? Eu vou, desço.
Quando suas mãos desaceleram ainda mais, dou-lhe um lembrete gentil para motivá-la a se esforçar mais. Afinal, fazer peixe frito não será um trabalho tão árduo quanto este, mas guardo essa última parte para mim. Quanto mais você misturar, mais saboroso ficará o peixe frito. Vou misturar, desço. Sim, Miriam, você vai misturar. Senão, não vai virar maionese. Tudo bem, está feito. Ok, desço. Toda essa mistura parece ter drenado toda a energia de Miriam. Tenho certeza de que ela vai pedir peixe frito logo depois de todo esse trabalho duro. Depois de preparar a maionese, seguimos para o 16º andar do labirinto de Curatar. Vamos nos aquecer um pouco porque já faz um bom tempo desde a última vez que estivemos aqui, ok? Entendido. Eu instruí Roxane a ir com calma na busca pelos monstros para que pudéssemos retornar ao fluxo deste andar de forma suave e lenta. Afinal, já faz um tempo desde a última vez que visitamos o 16º andar do labirinto de Curatar, então é possível que estejamos um pouco desinformados sobre como travar batalhas aqui. É por isso que um bom aquecimento é essencial. Nós caçamos monstros sob a orientação de Roxane. Ah, agora me lembro. Você precisa principalmente de magias de vento para lutar contra os monstros neste andar. No geral, foi um nível fácil de superar. Isso eu me lembro. Infelizmente, não está tão fácil desta vez quanto da última vez. Bem, não tem jeito. Nosso equipamento foi aprimorado e desta vez tenho Alba comigo. Mas é só isso. Nossos níveis são essencialmente os mesmos da última vez. Minha ênfase está em cristalização por enquanto, devido a qual a velocidade de subida de nível diminuiu. Sim, provavelmente esse é o motivo. Isso é o suficiente? Já passou da hora de terminar o aquecimento e começar a explorar este andar de verdade. Só que, desta vez, vamos explorar com a ajuda do mapa do labirinto de Curatar, em vez de entrar às cegas como fizemos antes. Por aqui. Mas tem um grupo de borboletas cadela e armadilhas de mosca a caminho, então é melhor tomarmos cuidado. Tanto faz, lidaremos com o perigo quando ele chegar até nós. Vamos. Entendido. Por aqui, mestre. Não posso ser exigente quanto à combinação de monstros agora que estou seguindo o mapa. Tenho que cuidar de qualquer monstro que encontre no caminho, porque não há atalhos ou rotas alternativas que nos permitam contornar os perigos marcados no mapa. No entanto, é incomum que as armadilhas de mosca fiquem no 16º andar. Na verdade, não, espera, deixe eu voltar atrás. Afinal, não é tão incomum assim. A armadilha de mosca é nativo do 15º andar do labirinto de Curatar, então é possível encontrá-lo no 16º andar também. Afinal, Roxane estava evitando isso quando estivemos aqui da última vez. O 16º andar do labirinto de Curatar não abriga apenas um tipo de monstro fraco contra a magia de vento. Em outras palavras, tudo graças a Roxane. Como esperado de Roxane. Eu sabia que Roxane seria de grande ajuda. Sim, muito obrigada, mestre. Suas palavras me lisonjeiam, como sempre. Mesmo que ela não entenda a extensão dos meus sentimentos, o importante aqui é que o sentimento de gratidão foi devidamente transmitido a ela. Agora que existem monstros fracos contra diferentes tipos de magia, posso usar Durandal, mesmo que meu MP ainda não esteja particularmente baixo. De qualquer forma, vou usá-la na batalha contra o chefe de andar, então talvez eu a mantenha comigo agora em vez de retirá-la logo antes da batalha. Avançamos pela caverna por enquanto. Nos deparamos com um grupo de uma borboleta cadela e uma armadilha de mosca. Eu lanço uma tempestade de brisa nelas. O ideal seria primeiro tirar a armadilha de mosca por causa do veneno que ela pode infligir, mas a borboleta cadela é resistente à magia de fogo, então não posso usar magia de fogo, que é o ponto fraco da armadilha de mosca nela. Usando magia de vento, que é a fraqueza da borboleta cadela, primeiro tento derrotar a borboleta. Os monstros se aproximam. Roxane e Miriam os enfrentam.
Shelry se posiciona atrás das duas, segurando sua lança com a habilidade interrupção de encantamento e mantendo os olhos nos monstros. Posiciono-me ao lado de Shelry, lançando feitiços. Esta é a nossa formação mais confiável. A armadilha de mosca abre a cabeça para prender Roxane, mas ela se vira para a esquerda e se esquiva maravilhosamente. Miri ataca a borboleta cadela, e eu acabo com a borboleta cadela com a próxima tempestade de brisa. Cercamos o monstro restante, a armadilha de mosca. Conjuro magias de fogo de onde ela não pode me atacar diretamente. Shelry a cutuca com sua lança à distância e Roxane se esquiva do ataque da armadilha de mosca com facilidade. Eu atiro uma bola de fogo na armadilha de mosca. Shelry e Miri a cravam com suas lança e espada, respectivamente. A armadilha de mosca desmorona sob os ataques de todos os membros do grupo. No final, ela é engolida pelas chamas da minha bola de fogo, e agora que a armadilha de mosca cai para o lado, ela finalmente se transforma em fumaça e se dissipa. Agora é só coletar seus itens de drop. Ah! Espera, essa forma. Será que é? Sim. Quando a fumaça se dissipou, o que restou no local onde a armadilha de mosca estava há poucos instantes foi um objeto em forma de cristal. É um cristal de habilidade. Quando usei identificar, ele disse que era um cristal de habilidade de planta carnívora tesoura. É mesmo? Bem, acho que a armadilha de mosca certamente tem uma cabeça dividida, assim como uma tesoura, então, tecnicamente, classificá-la assim não está errado. Aqui, desço. Miri a pega e me passa. Planta carnívora tesoura, hein? Embora eu tenha instruído o corretor Luke a não procurar ativamente por um cristal de habilidade de planta carnívora tesoura, eu consegui um para mim. Este mundo tem um senso de humor bem engraçado às vezes. Este cristal de habilidade concede a habilidade de absorção de MP, certo? Isso mesmo. E se eu não usar simultaneamente com um cristal de habilidade Kobold? Se você fundi-la com uma arma, a arma adquirirá a habilidade corte de MP. Ao atacar com a arma, você recupera um pouco de MP. Shelry me explica. Recuperar seu MP aos poucos, hein? Será que esse pouco vai ser grande ou pequeno? Não pode ser grande, com certeza. É bom. Ouvi coisas boas sobre ele. Magos e feiticeiros o usam como substituto de um amuleto. Seria engraçado, porém, se um mago ou feiticeiro usasse seu cajado para atingir os monstros fisicamente. Então funciona como um substituto para um amuleto. Deve ser melhor do que consumir medicina de recuperação o tempo todo, mas não devo ter muitas expectativas. Então, devo tentar? Se eu fundir com sapatos, não posso recuperar um pouco de MP a cada passo que dou no labirinto? É impossível. E se eu enfiar a sola do meu sapato em um monstro meio morto? Por que não é possível? Se eu não consigo recuperar um pouco de MP a cada passo enquanto caminho, eu deveria conseguir recuperar MP se perfurasse o monstro com a sola do meu sapato. Ou devo tentar prender facas na sola dos meus sapatos? Igualzinho aos patins. Mesmo que ele recupere MP apenas uma vez, não seria um mau negócio. Shelry me olha com olhos frios. Um pioneiro nunca é compreendido à primeira vista. Ela entenderá com o passar do tempo. Como magos e monges a usam, provavelmente é melhor fundi-la com uma varinha. Posso atingir o monstro com a ponta da varinha ou, ao andar, posso segurá-la de cabeça para baixo, de modo que a ponta toque o chão. Ah! Sempre que uso magia de ataque em área, posso continuar atingindo os monstros com a ponta da varinha até o ataque esfriar. Ah, tempo, pegue-me se puder. Vamos em frente? Sim, vamos. Roxane me incentiva a prosseguir. Geralmente, seguimos o mapa, mas quando avistamos monstros por perto, os derrotamos. Podemos nos dar ao luxo de vagar por aí, porque no 16º andar de Curatar, as combinações de monstros que exigem apenas magias de vento são muitas. No caminho, pego o Durandal e recupero MP, e então vamos lutar contra a borboleta Madame.
Como já lutamos contra a borboleta Madame muitas vezes, não há problema algum com a luta e finalizamos o chefe de andar com aqueles olhos sedutores em suas asas. Quando a batalha termina, adiciona uma quinta classe e ativa o cozinheiro antes de prosseguir para o 17º andar. Engraçado que eu tinha 4 classes durante a batalha contra o chefe de andar, mais 5 depois dela. Bom, cozinheiro é necessário para conseguir itens raros, então não tem jeito. Porque eu não conheço o 17º andar. Monge também é necessário. No 17º andar, conjuro colisão de meteoros contra nossos inimigos como ato de abertura. Mábrias nível 17 caem instantaneamente, mas a borboleta cadela nível 17 não. Então posso pelo menos dar um golpe em Mábrias com ela, né? Colisão de meteoros é sem dúvida eficaz contra monstros fracos contra magia de terra. Dos 3 Mábrias, um dropou um peixe inteiro. Eu finalizo a borboleta cadela restante com uma bola de brisa. Peixe inteiro, desço. Conseguir um na primeira tentativa é definitivamente um bom presságio para o futuro. Recebo o peixe inteiro da Míria. Daí em diante, continuamos a caçar até termos 2 peixes inteiros conosco. No 17º andar do labirinto de Curatar, você precisa principalmente de magia de terra e magia de vento. Devido aos Mábrias, cuja fraqueza é a magia de terra, o 17º andar é mais difícil em comparação com o 16º, onde apenas a magia de vento era necessária, mas ainda não parece ser tão difícil quanto poderia ter sido se tivéssemos chegado despreparados. No geral, parece que conseguimos lutar no 17º andar do labirinto de Curatar sem muita dificuldade. No dia seguinte, preparo molho tártaro, corto o peixe inteiro em filés, empano e frito. Pratos tão deliciosos são o resultado do tempo que dedicamos para ir buscar ingredientes de alta qualidade e itens raros. O sabor do peixe frito peixe inteiro está um nível acima do peixe frito normal. É uma delícia. Saboroso, desço. Quando mordo a crosta crocante de migalhas de pão e entro na carne macia do peixe, o peixe inteiro literalmente derrete na minha boca quase instantaneamente. É a harmonia perfeita entre leveza e riqueza. O molho tártaro não é muito forte, resultando em um sabor levemente azedo que também combina bem com o prato. É realmente delicioso. Estou muito feliz por ter tido a oportunidade de saborear uma refeição tão luxuosa. O mesmo que a senhorita Roxane disse. Feliz, desço. As 3 parecem satisfeitas com o prato que preparei. Quanto à satisfação da Míria, provavelmente é porque ela mesma fez a maionese. Afinal, você sabe o que dizem, né? Que refeições feitas à mão são sempre mais gostosas do que as que outra pessoa preparou para você. Você se lembra da sopa que fiz outro dia? Da próxima vez, farei uma parecida, mas com o peixe inteiro. Sopa, desço. Ou posso fritá-lo com migalha de pão novamente, se você quiser. Sopa, desço. Essa é apenas uma suposição minha, mas acho que a dificuldade de fazer a maionese ainda está presente na Míria. A fritada de peixe inteiro foi realmente satisfatória, não há dúvida. Estava tão boa que, inconscientemente, estendi a mão para pegar mais um pedaço e terminei bem rápido, tanto que até eu fiquei surpreso com a rapidez com que consegui devorá-la. Como resultado, porém, Míria foi privada de suas próprias repetições de peixe inteiro, o que fez seus ombros caírem consideravelmente. Bom, não tem jeito agora. Espere mais disso na próxima vez, seja quando for.